Senhor amplamente, teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, foi dentro de nosso ser, chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, mandai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador, faz os teus servos piedosos, dai-lhe virtude e calor, dando os teus dons preciosos, do santo preceptor, chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, mandai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Aleluia, as palmas exaltam ao Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Vamos assim louvando ao Senhor, enquanto o servo do Senhor, ele, Jesus, ele se aproxima. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Grande Deus. Santo e exaltado é o nome do Senhor. É hoje que o inferno vai se abalar. É hoje, da vitória o Senhor nos dará. É hoje, meu inferno vai se abalar. É hoje, da vitória o Senhor nos dará. Sai, Satanás, você não tem poder, em nome de Jesus, nós já vencemos você. Sai, Satanás, você não tem poder, em nome de Jesus, nós já vencemos você. Tem uma roda de fogo entre nós, tem uma roda de fogo entre nós, tem uma roda de fogo entre nós, no meio da roda eu ouço uma voz. Vem cá, vem cá, pra você ver, o Senhor está preparando uma bênção pra você. O Senhor está entregando uma bênção pra você. Amém, Jesus. Vamos ficar de pé, igreja. Aleluia, Jesus, para receber o servo do Senhor, com palmas bem alegres para Jesus. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo, Senhor da glória. Graças a Deus. Aleluia. Senta, meus amados, daqui a pouco vamos orar. E agradecemos a Deus por tudo que Ele está fazendo, fez, fazerá por nós. Muito lindo a palavra de Deus, Senhor. E parece que aqui não tem ninguém que canta mal, não é? Irmãs, cada irmã, irmãos que tiver louvar a Deus, maravilha. Parabéns aos irmãos e às irmãs por esse talento maravilhoso que o Senhor deu e ainda ter aproveitado. Isso é o que o Senhor, uma das coisas que o Senhor mais se agrada, os talentos em desenvolvimento, os talentos do Senhor, né, Glória? Nós estamos sobre comentário sobre família. Já tivemos comentários sobre a família de. Não sei se todos já estiveram acompanhando. Tivemos um comentário sobre a família de Adão. Tivemos um comentário sobre a família de Isaac. Sobre a família de Nabal.
Por que, irmãos, que estou fazendo esse comentário, essa relembrança? Porque é assim que nós vamos crescendo aqui sobre a família de Nabal. Falamos sobre a família de Sansão. Se lembra ou não? Lembra? Muito edificativo. E assim nós vamos crescendo. A palavra ela é assim. Hoje iremos falar sobre a família de quem? De Jesus. Maravilha! Tudo é dele. Tudo é constituído dele. Mas vamos falar realmente sobre ele. A genealogia dele. Dele mesmo. Ele como. Não é isso? Segundo a Bíblia. Que é muito importante a palavra em sequência. Os irmãos já ouviram alguém dizer assim, ó? Já ouviram? Eu já ouvi. Espero que você não vai sair daqui da mesma maneira que entrou. Já ouviram falar isso? Aonde que encaixa essa exegese bíblica? Em lugar nenhum. Quando você entra na igreja, você entra crescendo em Cristo, irmão. Glória a Deus. E quando você sai crescendo. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia. Entenderam? Não é você. Da maneira que você entra na igreja, os que gostam da palavra, da mesma maneira ele sai. Entra na igreja crescendo. E sai da igreja crescendo. As pregações irônicas parecem que a pessoa está tão desorientada na Bíblia Sagrada que não entende o que é Jesus, quem somos nós, o que ele fez por nós, está fazendo. Da mesma maneira que você entra na igreja, deve sair. Entra crescendo e sai crescendo. Nunca leram isso, não? Não é tão diferente o perigo da emoção. Irei colocar a pessoa numa posição contrária do que a Bíblia diz. As irmãs vão louvar, senão já vamos fazer uma oração, já vamos na palavra de Deus. Se as irmãs quiserem orar, louvar, tem a oportunidade. Louvado é o nome do Senhor da glória. Da maneira que o irmão Roque entrou, ele vai sair. Entrou crescendo e sairá crescendo. Glorificado é o nome do Senhor. Por isso que você tem, meu jovem, espero que você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Isso é desorientação espiritual. A Bíblia comprova isso aqui, ó. Pedro diz que o alimento, quantas irmãs se aproximam comentando, que o alimento falsificado faz com que a pessoa cresça falsificadamente. O alimento sólido faz com que a pessoa cresça fundamentado na palavra. Do jeito que você entrou, você vai sair. Concorda ou não? Cada coisas feias, não é? Jesus é tão bonito, a gente também é tão bonito, porque ele fez com que nós sejamos bonitos. E temos tantas coisas bonitas para falar, e agora falar coisas tão feias, tão desconstrutivas. Pode aproximar, se as irmãs virem. Então, isso é lindo na palavra de Deus, a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Sempre foi assim. Jesus nos ensinou desta maneira. A palavra garante isso. Antes estava fazendo uma revisão aqui na Bíblia, a gente está olhando na palavra, é assim mesmo. A pessoa entra na igreja e sai da mesma maneira que entrou. Entra crescendo e sai crescendo. Você vai falar com as irmãs, louvando a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ô Bru, orvalho da manhã, sal da igreja, palavra seja Jesus.
louvar ao Senhor. Adorai, Rei do universo, terra e céu, cantai o seu louvor. Todos loucos, eu louvei.
Vamos orar a Deus pedindo que a sua boa palavra venha nos alimentar como tens nos alimentado, a boa palavra do Senhor, nosso amado Deus. Oremos, glorificado é o nome dele, como de sempre gravamos também, quem trouxe a sua oferta, apresente a Deus, apresente com amor, apresente com alegria, com graça em cada coração. Glorificado é o nome do Senhor para sempre. Vamos já orar, pedindo a Deus, como sempre, a sua boa palavra nos anime, nos reanime. E é aquela linguagem sã, não é? Da maneira que entremos, sairemos, sim ou não? Entraremos na igreja crescendo e sairemos na graça e no poder de Deus. Senhor, nosso amado Deus, o Pai Celestial, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, Senhor da glória, estamos, meu Deus e meu Pai, Senhor da glória, ó Deus e Pai, te agradecendo por estar aqui, também pedindo, meu Deus, que a tua boa palavra, ela venha, Senhor, cada momento a mais, Senhor da glória, aleluia, nos orientar, nos santificar, Senhor, no poder da tua graça divina, Senhor, como tens nos dado, meu Deus, nos orientando, como tens nos orientado, e também, Senhor da glória, recebendo, Senhor, nossas ofertas, porque tu, Senhor, começa tudo primeiro em cada coração. Aleluia e glória a Deus. Benditas o nome do Senhor. Aleluia. Também isto. Tem alguém que possa distribuir os envelopes? Distribui aí. Com amor, distribui com alegria. Deus, Senhor da glória, ama as pessoas de coração alegre. Coração alegre. E aqui, irmão, passe, pegue pela fé. Claro, o Senhor trabalha em coração, como sempre temos dito. Às vezes você fala assim, quem pode ajudar com 10 ou 20 ou 40 ou 50 mais? Deus, ele diz assim, eu estava lendo na Bíblia, você gosta de ler a Bíblia? O povo pegou de tal maneira uma época que Deus falou com Moisés, olha, diga ao povo que pare de ofertar. Já leram isso? Já leram ou não? Lá em Êxodo, né? Capítulo 25, depois o resultado está no capítulo 36. O povo levou tanta oferta que o Senhor mandou avisar Moisés passar, diz ao povo, diga ao povo que não traga, já é suficiente. Deus é assim, Deus trabalha de uma maneira toda especial, e Deus falou só uma vez, hein? Maravilha de Deus. Aleluia. Então, e aí Deus trabalha em cada coração. Ele é vivo e ele move de acordo à necessidade de cada um. Você lembra lá do ministério de Jonas? Jonas sem obreiro, sem rádio, sem oferta, sem cooperador, somente ele na direção da palavra. Cada dia o Jonas ganhava 3.000 almas por dia. É tremendo o trabalhar de Deus. Nós já vamos, irmãos, meditar aqui na palavra no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 5. Irmãos, procurem, quem tiver possibilidade, fique de pé para nós meditar nesta boa palavra, a palavra de Deus. O Evangelho de Mateus, capítulo 1 e versículo 5. Louvado é o nome do Senhor da glória. Lindo a palavra de Deus. Encontraram? Vamos meditar nesta palavra, a boa palavra do Senhor nosso Deus. Encontraram? E dos 2 versículos, 5 e 6 já dá um bom resultado. De onde veio Cristo e como funciona a palavra de Deus. Já podemos ler?
versículo 5 diz aqui a palavra. Salmão gerou de Raabe, Boaz. Este de Ruth gerou Obed. Obed a Jessé. Depois vocês dizem, Jessé gerou o rei Davi e o rei Davi gerou Salomão. Assim vai prosseguindo. Mas a chave é o versículo 5. Ali até o versículo, até a parte B do versículo 6, né? Por a mulher de Urias. Assim continua. Pode sentar, vamos já meditar na palavra de Deus, o Senhor da glória. Aleluia! Deus trabalha a palavra. Aqui é o exemplo que traz da Bíblia Sagrada da época da revelação do ministério de Josué. Lá no capítulo 2 do livro de Josué, o general Josué, Deus disse a Josué, vai enviar 2 espias lá para Jericó. E assim foi. E o Senhor ordenou, olhem, os 2 espias, eles correm perigo de vida, porque o rei de Jericó, o rei de aí, naquelas cidades, eles estão de olho em estrangeiros aqui. Então Israel foi, ou seja, os espias foram como estrangeiros. Mas qual foi a atitude? Quem já leu? Josué 2. Eles foram hospedados na casa de uma. Eu não estou lendo lá porque acho que os irmãos já leram já. Ah? Ou é necessário nós lermos? Deus orientou Josué, Josué orientou os espias dizendo, entre na casa da prostituta Raabe e fique lá, hospedado por ele. Então Deus já tinha preparado. Ela era, que tipo de caráter ela tinha? Era um caráter libertino. Era prostituta. Só que o trabalhar de Deus, ele veio para tirar os pecados das pessoas. E não para impor pecados. Os pecados. E aqueles espias entraram na casa de Raabe, já notificados pelo rei que existiam pessoas estrangeiras, estavam por ali e precisariam ser mortos. Então aquela mulher hospedou aqueles 2 espias. Se nós estamos compreendendo quando se está referindo um mensageiro sincero da nação de Israel, ou um mensageiro sincero hoje, na época presente, está referindo que aquela mulher hospedou 2 anjos. Glória a Deus! Hospedou 2 anjos. Por quê? Porque eles teriam que avaliar a Jericó, assim, a produção de Jericó, o desenvolvimento de Jericó e levar a mensagem para Josué. E assim sucedeu. E de repente o rei aparece, ou a sua comitiva, os seus soldados, interrogando a Raabe. Raabe morava em cima os muros de Jericó eram tão largos, irmãos, era mais ou menos, sem exagero, quase da largura desse salão. Porque segundo vê na história geográfica, haveria ali 2 carros aparelhados andando por cima dos muros, de tão largos que eram. E eram tão mesmo assim, dessa maneira, que a mulher fez uma casa, sua habitação, sua casa, em cima do muro.
Jericó. De tal maneira que dava para ver o movimento da cidade alguém que estava aproximando, ela estava mais do alto. E quando ela viu que tinha perseguidores contra aqueles dois espias, o que ela fez? Elas já tinham acolhido na sua casa e agora escondeu no teto. E quando os perseguidores chegaram, perguntaram, estiveram aqui dois homens, dois estrangeiros? E ela falou, na verdade estiveram, mas eles foram para aquele caminho, só que eles estavam escondidos. Isso não é mentir, é ser sábio. Está compreendendo? É a mesma coisa de alguém chegar na igreja, o nome do Senhor é José. Olha, onde está o Senhor José? Eu quero liquidar com ele, exterminar com ele. Se o irmão estiver aqui no banheiro, eu vou dizer, ele não esteve aqui, certamente outra hora ele vai vir. E eu tenho que defender, concorda ou não? Isso é mentir ou é usar de sabedoria? Preste atenção. É mentir ou é usar de sabedoria, irmão? Claro, é usar sabedoria, é enrolar Satanás, deixar Satanás confuso. Está compreendendo? Numa coisa ele não teve revelação para saber se eles estavam, eles não tinham para saber se estava no teto ou se já tinha ido mesmo. E eles foram em busca dos espias. Diz a palavra no capítulo 2 de Josué, versículo 22, na sequência, que quando os espias saíram, qual foi a atitude dessa mulher aqui, Raabe? Os irmãos avaliam que a pessoa, de uma hora para outra, ela pode sentir muito bem transformada em mentalidade em Cristo, o Senhor da glória. Ela apanhou uma corda vermelha, um cordão vermelho. Já leram isto? Só um pouco, mas é importante que leiamos. Apanhou um cordão vermelho. E com aquela corda, ela desceu os espias, enviando-os por outro caminho contrário, onde os perseguidores estavam seguindo. E depois que eles foram embora, ela pendurou o cordão vermelho aonde? Porque os irmãos imaginam quando tem crente supersticioso dizendo sobre cor vermelha? Isso é feitiçaria, é perigoso, pecado é grave. E ela então desceu os espias por aquela corda vermelha e colocou a corda vermelha pendurada na janela. E alguém perguntou, para que esse sinal vermelho na sua janela? E ela disse, foi o livramento do Senhor. Glória a Deus! É o livramento do Senhor. Analisam bem que lá atrás, no passado, era uma mulher prostituta. E já naquele presente, ela já estava profetizando pelo Espírito Santo. Oh, aleluia! Estava porque ela expressou a palavra como Senhor, não somente de lábios, mas em obras. Ela despediu os homens, como estou referindo, e pendurou aquele cordão vermelho. E aí continuou. Os homens continuaram a sua viagem e a Raabe, daí para frente, foi identificada como uma heroína da fé. Escrito sobre os heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus, está escrito também que Raabe era uma heroína da fé, porque foi pela fé que ela escondeu os espias e pela mesma fé ela despediu por outro caminho, descontrolando o conselho do inimigo. Veja bem, a mulher de fé. Agora o que lemos aqui, no versículo 5. E Salmão gerou quem?
Salmão foi esposo de quem? Vamos analisar nisso bem, avaliando bem o efeito da palavra. Salmão, versículo 5 do capítulo 1 de Mateus. E Salmão gerou de quem? De Raabe. Salmão era judeu. Para quem não sabe, irmão, esse marido dessa mulher aqui, ó, de Raabe, era um judeu. Judeu, sabe que a palavra judeu significa da tribo de Judá. E a palavra Israel vem de Jacó, que inclui todas as 12 tribos. Mas os judeus é referente a uma tribo, a tribo de Judá. É o reino do sul, ainda hoje habita em Jerusalém. E justamente desta tribo de Judá, já na visão do passado, quando Jacó distribuiu aos seus 12 filhos as suas 12 bênçãos proféticas mencionadas no capítulo 49 de Gênesis, ele colocou Judá como um leão que estava deitado e ninguém se levantaria. Isso quer dizer, de Judá, diz a palavra, que o cetro não afastaria de Judá. Nem o legislador de Israel está revelando Cristo, daquela mesma tribo que habitava em Belém, Judá, assim por diante, Belém de Judá, a capital de Israel. E o que aparece? Essa mulher que era egípcia, chamada Raabe, que significa monstro. Ela era cananeia, era de descendente dos cananeus. E ela era egípcia, mas estava imigrada em Jericó. Porém, chegou o momento da beneficência. Aí ela deu, através dessa atitude, porque a fé, ela vem acompanhada com as boas obras. Glória a Deus! A fé testemunhante referente à salvação, ela vem acompanhada com as boas obras. E as obras principais é a obra da caridade, o amor ao próximo, a honra ao próximo, testemunhando que está honrando o próprio Deus. E aquela mulher que no passado tinha uma descendência estrangeira, dos cananeus, agora Deus preparou que tipo de casamento para ela? Casamento com um judeu que nasceria daquela descendência, nasceria quem? É bom quem não descobriu, é bom que descubra, porque, irmãos, Cristo em nossas vidas é uma garantia máxima de segurança salvífica. E a história cristológica na Bíblia, como nós somos incluídos na família de Deus, e a maneira como Deus fez esta conclusão sobre a família da original, uma família estrangeira, uma família pagã, e ingressar no mesmo arsenal, na mesma promessa feita aos passados de Israel, é a glória de Deus presente na sua vida. É a glória de Deus presente em nossas vidas. Então, esta mulher casou, repetir novamente, esta mulher casou com um judeu por nome Salmão, que era um judeu da tribo de Judá. E era a promessa que nasceria o Cristo. Quem está compreendendo, levante as mãos. Estão compreendendo? É preciso que compreendamos para que vivamos e sentimos honrados, principalmente quem é Jesus, o Senhor da glória. E aí Boaz gerou a quem?
a Jessé. Está compreendendo? Vamos aqui na listagem do versículo 6, olha, na sequência, né? E Obed gerou Jessé, Boaz gerou Obed, né? De Ruth gerou Ruth. Ruth, quem era Ruth? Ruth, uma descendência de incesto. Ela veio de uma descendência de incesto. Então, olha a germinação de Cristo ligada à sua igreja, perdoando todos os pecados e não imputando nada de oposto. Ruth veio de descendência de quem sabe o que é incesto. Lá no capítulo 19 de Gênesis, quando Sodoma e Gomorra foi incendiada por Deus, ou foi assolada por Deus, queimada, arrasada, Ló saiu de Sodoma e Gomorra às pressas, tirado pelos anjos, conduzido pelos anjos, e chegou a uma pequena região chamada Zoar, região pequena. Só que a mulher de Ló tinha convertido em uma. Por quê? Porque ligou o pensamento no horizontal. Ligou o pensamento somente nas coisas terrenas e ainda nas coisas injustas, que era Sodoma e Gomorra. Veja que nós lemos na outra quinta-feira, no capítulo 14 do livro de Provérbios, versículo 1, que a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola, parte B do versículo, a tola destrói com suas próprias mãos. E referente à mulher de Ló, olhou, não foi na parte geográfica que ela olhou para trás, o coração estava pegado lá, nas riquezas injustas de Sodoma e Gomorra. E com isto, Ló ficou viúvo. Só com as duas filhas. Só que o zelo dos judeus, já desde aquela época, para a sequência, destacando o povo de Deus, dando assim aquela oportunidade de responsabilidade de que a geração não fosse cancelada, de tal maneira que ali Ló estava viúvo, estava com as duas filhas, e por fim a cidade estava liquidada. Ló já tinha casado com uma mulher, e o casamento foi errado. Estão compreendendo? Lá no capítulo 18 de Gênesis, Abraão estava casado com Sara, claro. E quando apareceu os três anjos onde Abraão estava, um era Cristo, mas toda a família de Abraão, aliás, toda a família, Abraão e Sara e Eliezer, que era o seu comandante de confiança, seu administrador de confiança, todas as três pessoas compartilharam-se com a presença dos três anjos. Abraão disse a Sara, olha, Sara, prepara os bolos, porque vamos fazer um especial jantar para esses homens que estão aqui conosco. E eram os anjos. Anjos em forma de homem. Deus não tem dificuldade para trabalhar. Aí Deus falou com Eliezer, vá depressa, põe o bezerro cevado para que o jantar seja completo. E Abraão estava na coordenação, Sara obedecendo a coordenação, o servo de Abraão também obedecendo aquelas mesmas ordenanças, e assim todos compartilharam com a presença dos anjos. Só que Sodoma e Gomorra foi diferente. Quem compartilhou? Quem hospedou os anjos lá? E quem mais?
Ló tinha esposa, tinha futuros genros, tinha filhas, mas somente Ló, somente ele, promoveu aquela hospitalidade aos anjos. Somente ele disse: olhe bem, meus senhores, entrai debaixo do meu teto. Se acha que assim dele, se observar que eu sou digno, se acha que eu sou digno de entrar debaixo do meu teto, e passareis a noite aqui, colocarei água e lavarei os vossos pés, e dar-vos-eis uma ceia. Mas quem falou? A Bíblia, irmãos, ela é assim, não é lendo e passando por cima, ela é um livro detalhista, igual nós somos detalhistas, como já tivemos esse comentário, com as nossas próprias vidas. Então, é detalhista. Então, lá no livro, em Sodoma e Gomorra, somente Ló recebeu os anjos. E a mulher neutra. A pessoa neutra, já está falando neutra. A pessoa neutra não produz nada. Só fica naquilo que realmente ela é. Você pode ver que o crente neutro, ele não produz nada. O que é crente neutro? Salgado. Está compreendendo? Crente salgado. Que tudo é pecado quando não é pecado. Não tem discernimento sobre confirmar ou afirmar e tolerar. Concordar e tolerar. Muitas vezes a pessoa, o dirigente no caso, a dirigente, ela está tolerando uma pessoa pelo amor de Deus para que ela cresça. Cresça no Senhor da glória. Ela não está concordando com o comportamento daquela pessoa. Só que aquela pessoa está na igreja. Mesmo não concordando, nós devemos ser tolerante e não salgado. Já você leva o sal de maneira que neutraliza tudo ficará mesmo neutralizado. Então assim sucedeu com a mulher de Ló. Ela era uma mulher neutra. Se os anjos chegou, amém. Se não chegou, amém. Era homem de Deus, amém. Era homens que praticavam o sodomismo, no caso, que não é o caso dos anjos, ela também estava na mesma posição, não tinha discernimento, ficou neutra. Mas na sequência, ela virou uma estátua, porque era uma pessoa neutra. Neutralizou. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo, se não me falha a memória, 22, 23 em diante, 29, 23, eu vou dizer, Deus destruiu Sodoma, Gomorra, Adama e Zeboim e semeou sal. A terra não produziu nada, porque foi neutralizada pelo próprio Deus. E aí ficou Ló viúvo, porque a mulher foi, porque era neutra. Está compreendendo a reação? Você olha bem, como estou referindo, a ação de Abraão com a família, com o servo, referente aos 3 anjos, que um daqueles era Jesus, com a recepção na casa de Ló. É totalmente diferente. E Ló ficou viúvo. E as filhas se preocuparam. E Zoar era um local, além de ser pequeno, não tinha habitantes. E as filhas tomaram uma ideia: olha, nosso pai irá ficar sem descendente, nosso pai terá a sua memória apagada dos descendentes do povo da promessa, não. Quem conhece a história? Os irmãos conhecem, né? Quase todos conhecem. Então, daquela maneira, o pai embriagou-se por elas, e depois a palavra diz que ele não sentiu quando ela deitou com ele e nem quando ele se levantou. Passou por aquele processo que ele não descobriu, não sentiu efeito nenhum.
Só que depois, tanto a mais velha quanto a mais nova se engravidaram do pai. Quem já leu isto? Eu estou citando para ganhar mais tempo para o comentário. Está no capítulo 19 de Êxodo. Os irmãos leem tudo com cuidado em casa, se os irmãos acharem bem, e lá vai encontrar. Então aí nasceu Amor, nasceu os amonitas, e também Moabita. Moabe, aquele rei que homem se tornou rei daquela descendência que alugou Balaão para amaldiçoar Israel, era descendente de Ruth. Agora, Ruth, naquela descendência de, como se chama mesmo? Descendente? Quando é assim, esse descendente de filho com pai, como se chama? Incesto. As irmãs compreenderam a palavra, a expressão do verbo, incesto. É só abrir um parêntese. Quando João Batista repreendeu Herodes, por causa de Herodia, Herodes tinha cometido 2 pecados. Um adultério e um incesto. Estão compreendendo? Porque além dele adulterar, a mulher era cunhada dele. Então, houve 2 pecados ali terríveis. Analise bem que nós iremos julgar o mundo no tempo determinado de Cristo. Não iremos? Quem sabe disto? Se previna, porque Jesus está dentro de nós e a Bíblia em nossas mãos. A inspiração está conosco e a palavra está em nossas mãos e a palavra inspira. Agora, o que nós vemos aqui? Boaz casando com quem? Com uma mulher que veio de uma geração de incesto. Causada por incesto, geração de pai com filhos. Só que o que define não é a questão da origem, ser uma origem, o contrário à palavra, mas desde que a pessoa naquelas condições, ninguém poderia resolver o problema do casamento de judeu com moabita, por causa daquele vínculo pecaminoso. Mas a palavra de Deus, ela funciona assim: onde o homem encerra, onde o homem não pode ir, é lá que Jesus entra e resolve o problema. Glorificado é o nome do Senhor. É lá que ele entra e resolve o problema. Justamente. E também, ele não olhava e não olha por aparência. Os irmãos conhecem a história de Ruth. Creio que não é nem necessário ler, mas está no capítulo 1 de Ruth, versículo 15, 16, 17. Ela fez um proselitismo sincero com uma judia. E aquele conceito que ela fez com aquela judia, como chamava aquela judia? Estão compreendendo? É bom nós ler a Bíblia ou não precisa? Porque Deus trabalha assim, Ele começa trabalhando em coisas que na visão humana não tem significado nenhum. É aí que Ele tira os grandes resultados. Guarda o nome do Senhor da glória. E ali continuou. E Ruth de Boaz gerou a Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé foi pai de quem? De Davi. E aqui no livro de Mateus, de Lucas 1:35, diz a palavra. E os anjos disseram: hoje nasceu na cidade de Davi o Cristo, que é o Salvador do mundo, e Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Aí vem a mistura, mas aí está misturado judeus e gentios. Olha aqui, vamos para o livro de Efésios, ainda tem uns minutinhos aqui. Abra sua Bíblia lá no livro de Efésios capítulo 2, versículo 11, bem mais para frente.
Louvado e glorificado é o nome do Senhor da Glória. Então Jesus, o Senhor da Glória, ele tem essa mistura de gentios com, de pagãos com judeus. E essa mistura de parentesco, por sangue até, porém Jesus sem pecado, é que abriu todo o espaço, irmãos, demonstrando que o Evangelho chegou até nós. Mas ele chegou até nós através da incomparável misericórdia de Deus, uma demonstração que Deus não faz acepção de pessoas. Deus olha para a retidão que está onde? Aí os irmãos avaliam que a descendência de Cristo já envolve quantas mulheres estrangeiras? 2. Aparece Raabe, egípcia, estabilizada em Jericó, e aparece agora Ruth, Moabita, que era descendência de, como já estou referindo, porém, exercendo um caráter digno de perdão, digno de misericórdia. E a misericórdia de Deus, ela não é meio termo, a misericórdia de Deus, ela é plenamente sincera, correta e digna de aceitação. Glorificado é o nome do Senhor da Glória. Aonde o homem não chega, Jesus chega. E ele se misturou, Jesus. Se os irmãos fizerem, não sei se os irmãos conhecem estudo tipológico, conhecem não? Jesus usava muito a tipologia do Antigo Testamento. Lá atrás, em João 3,14, ele diz assim, olha, assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, assim pode que o Filho do Homem seja erguido na terra. Tipologia. A serpente não é o tipo de Cristo, mas a posição que ela estava colocada era o tipo de Cristo. Quem olhasse os enfermos, que olhasse para aquela haste, com aquela serpente, eram curados de qualquer enfermidade. Hoje, quem olha para Cristo é liberto de qualquer problema. Glorificado é o nome dele. É o tipo, ele usou isso. Ele usou esse tipo que é bom para nós entender bem. Mas bem longe, família bem longe. Quando José, que era dos descendentes de Israel, incluído como judeu, lá no Egito, ele casou com quem? Com uma estrangeira. E José era o tipo de Cristo. José foi rejeitado pelos seus irmãos. Não foi isso? Jesus foi rejeitado pelos seus descendentes. Não é isso? José foi vendido por 20 moedas de prata. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Um tipo. José casou com uma estrangeira, uma gentia, lá no Egito. Jesus casou com uma estrangeira, igreja, glória a Deus, e te libertou. José foi governador do mundo. O Egito, naquela época, representava o mundo atual. Jesus é o mundo da época passada, melhor dizer. Jesus Cristo é a luz do mundo. Glória a Deus. José, tudo vai encaixando para a melhor sabedoria. É uma tipologia. Mas irmão, não sabia que nós somos tipo de Cristo, não? Quem sabe? Quando uma pessoa tem portadora do fruto do Espírito, ama outra pessoa, tem aquele efeito de transformação na vida, ela está parecendo com quem? A pessoa mansa, espiritualmente falando, no seu sentido até mesmo singular. A pessoa parece com quem? Os mansos parecem com quem? Pode responder forte. Os mansos parecem com quem?
porque aprendeu com Cristo, que é manso e humilde de coração, parecido com Ele. Glorificado é o nome dele. É parecido com Ele. É uma realidade. Aqui no capítulo 2 da Epístola aos Efésios, versículo 11, está escrito assim, ó. Os gentios e os judeus são unidos por Deus pela cruz de Cristo. São unidos pela cruz de Cristo. Olha a palavra do Senhor, tão importante para nós, está aí. E o direito de salvação, no princípio, era direcionado a quem? A Israel, até um determinado tempo. Só que as pegadas da libertação, da unificação das pessoas de corações limpos, já estava relacionado na Bíblia, ao que diz a palavra de Deus. Ao versículo 14 do capítulo 2, já diretamente. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação, e estava no meio. E a inimizade, diz aqui a palavra de Deus. Quando houve pecado, houve separação. Mas quando há arrependimento, há reconciliação, há perdão. Glorificado é o nome do Senhor. Essa é a tendência de Cristo trabalhar. E aqui a palavra demonstra que no antepassado eram gentios por natureza, pecaminosos por natureza, mas vindo Jesus, o Senhor da glória, trouxe o Espírito Santo sobre cada coração que aceitam a sua palavra. Os corações de bom grado, de boa aceitação, essas são as igrejas de Deus. Então, nós éramos gentios. O que somos hoje? Igreja. A igreja não é as quatro paredes. O que você acha? Não sabe, não? A igreja não é as quatro paredes. A igreja somos nós. Deus não habita entre as quatro paredes. Deus habita dentro dos corações. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor da glória. Predito isso na Bíblia. Quem já leu isto? Não leram? Já leu, não é? Está lá no livro de Atos, capítulo 7. E versículo 49 e 50, no capítulo 7 de Atos, na pregação de Estevão. Está também em Atos, capítulo 17, versículo 24, Paulo pregando para os gregos, demonstrando isto. Está também em 1 Crônicas, parece que é capítulo 8, 26, Salomão dizendo: que casa construirei para Deus? Se os céus é o seu trono e a terra os cabelos de seus pés, que casa Deus habitará? Então a riqueza chegou. Nós, no antepassado, nós éramos extraviados, mas já que recebemos a palavra, mesmo como estrangeiros, agora em vez de sermos estrangeiros ou fora do conceito de Deus, nós somos o quê? Somos o quê, irmãos? Vamos ver aqui no capítulo 3 de 1 Coríntios, quem somos. Tem pessoas que nós vemos para a igreja para confraternizar, para unir, se for possível, para chorar juntos, para sorrir juntos, para alegrar juntos, para alimentarmos juntos, tanto na parte física quanto na parte espiritual, porque é a igreja, é uma moral. Você é a igreja de Deus e eu sou a igreja de Deus, e quando encontra duas pessoas cheias do Espírito Santo, só tem a comentar. É 1 Coríntios, quer ler para nós, irmão? 1 Coríntios está para ele? 1 Coríntios 3, versículos 15 e 16. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Então a igreja é nós. E Jesus edificou essa palavra em nós. Quem pode ler aí? O irmão mesmo pode ler? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá mais detrimento. Isso, vai. O local será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em nós? Compreenderam? Nós somos o quê? Os irmãos sabiam ou não? Os irmãos sabiam?
Às vezes é aquela ansiedade, a minha bênção, a bênção anda com você. Por isso que no princípio da palavra foi dito assim: eu entro na igreja e saio do mesmo jeito que eu entrei, porque já que sou o templo de Deus, a tendência é crescer. Então eu entro dentro da igreja crescendo e saio da igreja crescendo. Glória a Deus! Para que sejamos bem seguros na palavra de Deus. O templo de Deus é nosso. Agora, a razão da palavra, a mistura de Jesus, de pagãos com judeus, e os pagãos arrependidos, trouxe uma unificação única de um único povo ligado no corpo, em um só corpo, que é Jesus Cristo, o Senhor da glória. Por isso que a palavra nos exorta sobre o descendente de Cristo. Agora, resumindo, é bem conhecido. Aparece um homem que ia descendo para Jericó, em dia de adoração lá de Jerusalém. 10:25 de Lucas. O levita estava enquadrado na lei, não tinha como chegar perante aquela pessoa meio morto, alguém meio morto, porque não sabia se era parente dele. Eles tinham uma ordenança de não tocar em alguém morto, para não contaminar o seu reino sacerdócio. O levita também, para não contaminar a sua tribo, ou ele mesmo, melhor dizer. Então passaram os dois de largo. Mas aparece um homem que veio de uma mistura de gentios com judeus. Como se chama ele? Bom samaritano. O bom, porque quando houve a divisão do reino, na época de Roboão, filho de Salomão, com dureza, rigorismo, então a nação se dividiu em duas. Uma foi para o sul, em Betel, e a outra ficou, e duas tribos ficou em Jerusalém. E lá em Betel o povo pecou muito. Os israelitas começaram a se misturar-se com pagãos. E ali a concepção, ou seja, o preconceito criado pelos judeus foi esse. Os samaritanos são pagãos. Os samaritanos são de descendentes misturadas, de gentios, estrangeiros com judeus, ou com hebreus. Então, criou aquela separação totalmente. Aí aparece a divisão. E lá na questão do homem que caiu na mão dos salteadores, nenhum dos dois foram. Mas foi um bom samaritano. Jesus era samaritano? Para quem não sabe, descendentemente era. Porque ele era descendente de judeus com estrangeiros, e estrangeiros considerados lá no Reino do Norte, em Betel, como samaritanos, povo pagãos, assim por diante. Aí ninguém iria chegar ali. E outra coisa, ninguém iria em Jericó. Passariam por Jericó, mas não socorreria ninguém em Jericó, porque lá em Josué 6, capítulo 24, 26, 26 de Josué, assim está escrito: a cidade foi destruída e Josué amaldiçoou Jericó. Ninguém poderia ir em Jericó. No tempo de Acabe e El, um santo da corte de Acabe, construiu Jericó. Mas quando ele colocou o primeiro fundamento, morreu o filho mais velho. E quando ele inaugurou Jericó, morreu o filho mais novo, porque Jericó estava amaldiçoada. Está, se não me falha a memória, 1 Reis, 2 Reis, 15, 34, 35, morreu. Então Jericó estava amaldiçoada. E lá estava a ordem que quem reedificasse Jericó seria amaldiçoado. Agora aparece lá um local que ninguém ia, porque era ameaçado de morte. E num local, como já disse, onde ninguém vai, que tudo acabou, Cristo chega e resolve o problema. Glorificado é o nome dele, porque ele é nosso parente mais chegado. Ele é o nosso parente mais
chegado é Cristo Jesus, o Senhor da glória. Então, quando ele encontrou com a mulher samaritana, aquela mulher era irmã de Jesus. Não era irmã assim de pai e mãe, mas ela era uma mulher que começou a dar atenção para a palavra. E ele já tinha dito para Maria e para os seus irmãos, porque quem é meu irmão, minha irmã, e assim por diante, minha mãe, é aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam. Glorificado é o nome do Senhor. A mulher samaritana estava em decadência, mas era irmã de Jesus. Estava caída, era irmã de Jesus. Ela estava desmoronada, reprovada pela sociedade, mas era irmã de Jesus, só que estava caída. E aí veio Jesus, como pegou a sua parenta, ergueu, salvou e justificou, porque ela creu na palavra. Louvado e glorificado é o nome do Senhor agora. Lindo é a palavra, não é? E o bom samaritano era Jesus. Irmãos, está lá no livro de Lucas 10, 34 a 36. Ele tirou 2 denários. 2 denários é 2 dinheiros, 2 dias de trabalho, que representa 2.000 anos de Deus. E deu ao hospedeiro, lá, o dono da estalagem, e disse assim, ó: cuidai dele, e tudo te pagarei quando? Nenhum de nós sabemos, estamos com a vida aproximada. Agora só tem um único, ele sabe o dia que ele sai e o dia que ele vem novamente, para esse significado. Então o bom samaritano sabia que ele voltaria, e o restante eu pagarei quando voltares, é galardão. Glorificado é o nome do Senhor, para os que trabalham nessa palavra. Família de Deus, família. Jesus é entronizado na família. Que Deus continue abençoando como de sempre. A irmã pode aproximar como de sempre. Se tem os avisos. E vamos cada momento a mais crescendo aonde? Na graça. Já leram isso na Bíblia? Então nós entramos aqui crescendo. Crescendo no quê? Até mesmo no desejo de ser mais socorrido, mas é crescimento. E saímos daqui da maneira que entremos crescendo e saímos crescendo na graça. Aí tem a cura divina, solução dos problemas, revisão na palavra de Deus, ânimo para cada um. É a bênção de Deus que enriquece, não acrescentadores. Amém. Fala com a irmã. Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs que vieram, né? Ouvir a palavra de Deus, aprender do Senhor. Deus abençoe a nossa Mariette, né? Que está nos visitando. Agora ela é visitante, né, irmão? Está nos visitando nessa noite. Deus abençoe a serva de Deus. Está ali em São Mateus, mas está sempre aqui nos ajudando. Deus abençoe. Recompense grandemente a serva do Senhor. Irmãos, quero falar para os irmãos que amanhã, irmão, sexta-feira, vai estar aqui na continuidade da campanha, né, contra as obras do mal. Então, os irmãos não se esqueçam, vem amanhã, convida alguém, vem receber a tua bênção amanhã nesta campanha poderosa, onde o servo do Senhor vai estar orando por nós, pregando a palavra do Senhor. E sábado, irmão, vai estar aqui, vai ser o culto de jovem, né? Vai ser o culto de jovem nesse sábado. E nós mudando o nosso culto de missões, né, irmãos? Vai ser passando esse sábado no outro, porque no dia do nosso culto de missões vai ter ali a comemoração dos 62 anos ali em São Mateus. Né? Nós já tivemos aqui, os irmãos lembram que nós tivemos aqui? O pastor Johnny veio com a equipe ali de São Mateus ajudar nós aqui. E agora nós vamos lá, dia 23, né? Dia 23, agora no sábado, nós vamos estar lá em São Mateus, comemorando também, junto com os servos de Deus ali. Então, irmãos, nosso culto de missões vai ser dia 15, vai ser no feriado, né, irmãos? Nosso culto de missões. Então, os irmãos já estão convidados, não esqueça que mudou, adiantou o nosso culto de missões, tá bom? Então, domingo agora também, né, irmãos, é a nossa Santa Ceia, nos 2 horários, às 8 da manhã e às 18 horas da tarde.
Então, os irmãos, não falte, traga teu voto, né, para nós pagar aluguel deste salão e também para nós, traga um quilo de alimento para nós ajudar os nossos irmãos que precisam, tá bom? Não esqueça, venha para a Santa Ceia, avisa para aqueles irmãos que você sabe que às vezes está doente, não está podendo vir na igreja e às vezes eles não estão sabendo, avise para eles, para que eles não esqueçam que domingo é a nossa Santa Ceia nos 2 horários. Então, são esses. Sábado tem culto ensaio das irmãs. A irmã Márcia pediu para avisar para as irmãs não faltarmos. Falta, acho que é só 2 ensaios para chegar o dia da festividade. E precisa, irmãos, vamos fazer para o Senhor, vamos fazer o melhor. Para o Senhor tem que ser o melhor. Se nós fazemos na nossa casa o melhor, para Deus tem que ser melhor ainda. Então, não falte no ensaio. As irmãs não ficam assim porque eu não estou participando. Porque eu já não vou participar porque eu não venho para os ensaios. Para mim vir é corrido. Então, eu vou ter que deixar sem fazer comida e não dá certo, né? Vou deixar os filhos sem comer, o esposo. Então, como eu moro um pouquinho mais longe, nós irmãos que podem, não estão dentro para participar dessa festividade, não faltem no ensaio, vem no ensaio. Vem aqui louvar para que nesse dia saia o melhor para o Senhor. Às vezes eu fico, às vezes, as irmãs louvando, eu tenho vontade de louvar. Vai chegar uma hora que eu vou conseguir, tá bom? Estou quase conseguindo, tá? Vou conseguir louvar junto com vocês. Porque, irmãos, se nós estamos servindo a Deus, vamos lutar para nós fazer sempre o melhor. E se nós estamos fazendo algo, vamos nos esforçar. Não vamos fazer de qualquer maneira, mas vamos fazer o melhor, amém? Então, sábado agora, 8 horas da manhã, né? 8h20? 8h30 da manhã o ensaio. Venha ensaiar, tá bom? Então, Deus abençoe. Né? Eu quero agradecer os irmãos, eu ainda não agradeci. E primeiro eu quero pedir desculpa aos irmãos que domingo eu não vim, né? O casamento do meu filho. Eu quero pedir desculpa para vocês que eu não pude convidar vocês, porque quem convida é o noivo e a noiva. Então, eu não pude convidar ninguém, né, irmãos? Porque a família nossa é muita e a família dela também é muita. Então, o que estava ali, irmãos, as madrinhas, todo mundo ali, era só família. Só foi algumas pessoas ali, os pastores ali do Jardim Santo André, o pastor Edivaldo, o pastor Edson, o pastor Unildo, os pastores ali, algumas irmãs que foram convidados, os jovens, né, irmãos? E mais ninguém convidou porque não deu. Eles tinham convidado 200 pessoas, irmãos, e não deu. E tudo ali, quase tudo era da família. Então, os irmãos me perdoem, não fiquem chateados porque eu não convidei. Se fosse por mim, eu faria no meio da rua. Chamar todo mundo. Numa praça. Porque a chácara não dá, não. Então, eu quero pedir perdão para vocês. Domingo eu não vi, nem fui para a reunião. Fui lá em São Mateus me justificar com o pastor Johnny, né, irmãos? Porque a gente tem que fazer tudo direito. Não é de qualquer maneira. Tudo tem que ser, né, irmãos? Obedecer aos nossos superiores. Né? Se eu vou cantar no grupo, eu tenho que obedecer a irmã Márcia. A irmã Márcia assim, você tem que chegar aqui tal hora, eu tenho que obedecer. Eu sou dirigente, mas eu tenho que obedecer. Eu não estou louvando, ela não é a responsável do grupo. Então, irmão, a gente tem que seguir sequência, irmão, tem que ter respeito, né, pelo nosso superior. Eu avisei para o irmão que não ia dar para mim. Então, domingo eu não estive aqui por causa do casamento, tá bom, irmãos? E eu quero agradecer vocês que ajudaram nas cadeiras. Quero parabenizar. Não diga que foi eu. Não fui eu. Não fui eu. Fomos nós. Vocês, né, irmãos? Às vezes, mas mano, é só dar um empurrãozinho a mais que a gente consegue, irmãos. Né? Então, Deus abençoe. Quero que Deus recompense cada um de vocês. Não está melhorzinho? Quem está gostando das cadeirinhas confortáveis? Maravilha. Agora você não senta sem preocupação da cadeira quebrar, né? Tá ótimo. Então eu quero agradecer de coração. Deus recompense, irmão. Você que ajudou e você que não ajudou, não se preocupa não que você ainda vai ajudar para a divisória de vida, que logo mais nós vamos fazer em nome de Jesus. Quem crê que nós vamos fazer a divisória de vida? Deixar a casa de Deus bem bonitinha, mas sem deixar de pagar aluguel. Nós temos que pagar aluguel. Né? Se nós ajudamos para as cadeiras, tem que ser, ou para a divisória, tem que ser separado. Não é o nosso dízimo, não é a oferta, não é o voto que nós ia dar. É separado. Senhor, isso aqui é um propósito para ajudar na divisória. Fora o meu dízimo, fora o meu voto, fora a minha oferta.
você que não tem dizimado, você começa a dar o dízimo, viu? Porque seu nomezinho está marcado ali. E nós sabemos, e Jesus principalmente que está sabendo, vendo que você não está dizimando. Dê o seu dízimo. Não deixe de dar o dízimo, porque quando nós deixamos de dar o dízimo, eu digo isso não é porque ninguém me falou, nem porque ninguém me contou, é experiência própria. Tudo, irmãos, fica mais difícil. Se nós damos dízimo, fica tudo mais fácil, porque Deus prospera e repreende o devorador. Então, Deus abençoe, Deus recompense você, continue ajudando esta obra, porque esta obra é de Deus e as palmas são para o Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Tá bom, irmãos? O presbítero está bem aqui perto, hein? O irmão sabe que o senhor é a igreja de Deus. Sabe disso, né? Deus nós somos o que de Deus, irmãos? Fale forte. Igreja de Deus. Habitação de Deus. Templo de Deus. Templo santo de Deus. Então a bênção anda em nós com o intuito de crescimento. É uma realidade. Eu vou passar a palavra ao presbítero, como sempre ele irá fazer esta oração da fé. Tem alguém que porventura afastou do evangelho e sentiu de reconciliar? Tem alguém, porventura, ou pessoas que não é crente, estão conosco? Não tem. Quem compreendeu sobre o descendente de Cristo? Não só espiritual, mas também no sentido humano, no sentido físico, social, genealógico, a genealogia de Jesus. Nós lemos aqui, a genealogia de Jesus está misturada entre judeus e estrangeiros ou gentios, que é uma grande honra para nós e que tem em todos os lugares segurança plena de salvação. Não até ler hoje. E se a obra de alguém se queimar, a pessoa não recebe galardão, mas recebe devido Deus dá oportunidade para arrepender até a última hora. E já encerrando, vocês já ouviram alguém dizer assim: Deus me mente tanto ainda compromete o nome de Deus, do Espírito Santo. Deus manda dizer que Ele está dando-te hoje a última oportunidade. Já ouviu isso, não? Isso é bíblico? É? Ou é falso? Fala fora, porque nós não devemos respeitar uma fé pagã. Irmãos, está em 1 Coríntios 4, 5, versículo 5, diz a palavra: nada julgueis antes do tempo até que o Senhor venha. Não poderão, já entenderam porque você tem que a doutrina, e tem pessoas que ainda levantam a mão, infelizmente. Então, se alguém já passou por isso, não aceite mais, porque a pessoa amanhã amanhece viva. E quem passou esse suposto comunicado, agora já está com ela dentro do inferno, condenado. Nós temos direito de condenar alguém? Não. Temos? Não. E o próprio Deus ordenou para não... Está lá em Mateus 7, não é? Com a medida que medir a outro, será medido a vós. Irmãos, a situação é grave. E nós devemos. As irmãs compreenderam ou não? A última é mentira. E realmente você encara isso. Olha na Bíblia. A Bíblia é a nossa defesa da nossa fé cristã. É uma realidade. Que Deus continue abençoando, crescendo ao entrar na igreja e crescendo ao sair da igreja. Crescendo em Cristo, o Senhor da glória. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Mostrando a palavra da igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Senhor Jesus. Vamos fazer a oração da fé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós estamos abençoados, né, meus irmãos? Aleluia, Jesus. Mais uma vez, né? Tem nos abençoado. Nós cada vez mais ricos, cheios de sabedoria da parte do Senhor, né, meus irmãos? Aleluia, Jesus. E a nossa fé também é aumentada, né? Porque está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né, meus irmãos? Aleluia. Quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, mais a nossa fé aumenta. Aleluia, Jesus. Vamos fazer a oração da fé, meus irmãos.
Vamos apresentar a nossa família ao Senhor mais uma vez, pedir para o Senhor continuar abençoando e guardando a nossa família, guardando nós também, Senhor Jesus amado. Deus grande, Deus poderoso, nesta oração, meu Deus, nós te pedimos, Senhor Jesus, para o Senhor continuar, Pai, guardando a nossa família, livrando eles de todos os maus. Livra, Jesus, livra mesmo, Pai. Livra nós também de todos os maus, meu Pai. Cobre todos nós com teu sangue. Cobre a nossa família com teu sangue, Jesus. Continua abençoando também o nosso lar, meu Deus. Oh, Jesus amado, até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Mas nós te continuamos pedindo para o Senhor, aleluia, Jesus, abençoar. Confirma mesmo a bênção e a vitória, Jesus. Abençoa nossos vizinhos também, meu Pai. Abençoa esta nação, abençoa os governantes, Jesus. Trabalha na vida deles, na mente, no coração deles, Pai. Oh, Jesus amado, para que eles tenham um trabalho bom, Pai, perfeito, em favor, Pai, da nação, em favor de todos os povos, Jesus amado. Confirma mesmo a grande bênção, a grande vitória, Jesus. Deus grande, Deus poderoso, abençoa mesmo, Pai. Confirma as bênçãos, Pai, nas nossas vidas, na nossa família e também em todas as famílias da terra, Senhor Jesus. Vamos nos despedir com a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Maravilha, hein? É glória a Deus. Se não fizer uma função, pode vir, irmãos.